Nós vamos ler a Bíblia Sagrada nessa noite, no livro de Números, o capítulo 13. O livro dos Números, o capítulo 13. Esse nosso último domingo do ano de 2013. Nada cabalístico assim, de ler o capítulo 13, mas coincidiu. Deixa eu ver se dá para começar no versículo 13. Não dá. Números capítulo 13. Eu queria primeiro localizar você, o que está acontecendo aqui em Números capítulo 13. Você sabe que o povo de Israel, ele nasce com o chamado de Abraão, ele se transfere para o Egito num período de fome, tendo José chegado primeiro ao Egito e depois todo o povo de Israel vai para o Egito. Mas no Egito o povo de Israel é escravizado, passa 420 anos escravo no Egito. Deus então levanta Moisés e fala que Moisés é aquele que vai cumprir, ou em quem Deus vai cumprir a promessa que foi feita a Abraão, de dar ao povo de Israel uma terra maravilhosa, Canaã, uma terra onde manam leite e mel. Foi a promessa de Deus, inclusive, feita a Moisés, dizendo: Moisés, eu vou tirar o povo do Egito e vou agora, depois de 420 anos de escravidão, levar o povo finalmente à terra de Canaã, a terra que eu prometi aos seus antepassados. Com Moisés, Deus tira Israel do Egito, ele atravessa o Mar Vermelho, entra pelo deserto, vai a Canaã, e ele chega em Canaã em 3 meses. Apenas 3 meses. Quanto tempo o povo ficou peregrinando pelo deserto? 40 anos, mas ele sai do Egito e chega em Canaã em 3 meses. Aí então, às portas de Canaã, são enviados os 12 espias, para verificar a terra, para olhar a terra, e trazem então os espias o relatório a respeito dessa terra que Deus está concedendo a Israel. É isso que está acontecendo aqui no capítulo 13. Somente 3 meses entre a saída do Egito e a chegada às portas de Canaã. No capítulo 13 do livro dos Números, o Senhor disse a Moisés, o versículo 1: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Um líder é um homem notável, um homem de posição elevada, um homem respeitado, um homem conceituado, de cada clã de Israel. Então são 12 espias. No meio desses 12 espias, Calebe e Josué. Josué da tribo de Judá, Calebe da tribo de Efraim. Então eles vão à terra prometida e voltam depois de 40 dias, diz aí o versículo 25. Ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra e deram o seguinte relatório, versículo 27. Entramos na terra a qual você nos enviou, disseram a Moisés, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos da terra, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo. A turma da maledicência
fez com que essa informação ou esse coração dos espias se espalhasse por Israel e um espírito negativo tomou conta do povo. Então um relatório negativo acerca da terra foi disseminado e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os nefilins, aquela geração pré-diluviana, os camaradas que foram concebidos na narrativa do Gênesis capítulo 6, uma mistura de deuses e homens. Falou: esse pessoal é poderoso demais, eles vão nos destroçar. Aos olhos deles e até aos nossos próprios olhos, nós éramos como gafanhotos diante deles. Eles vão destruir com a gente. Se você virar até o capítulo 14, no versículo 8, Josué diz o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Portanto, Israel está em assembleia, a Igreja Batista de Israel está em assembleia. A comissão de espias está dando o seu relatório, a comissão está dividida. 2 camaradas dizendo: vamos entrar e tomar essa terra e possuir essa terra. 10 camaradas da comissão estão dizendo: negativo, não vamos, de jeito nenhum. O povo fica com os 10. Se rebela contra o Senhor e contra Josué e Calebe. É por isso que Israel então vai peregrinar durante 40 anos no deserto. E Deus diz: olha, dessa geração que eu tirei do Egito, somente Josué e Calebe vão entrar. E vocês vão andar pelo deserto até todo mundo morrer e surgir uma segunda geração. Por isso que você encontra na Bíblia o livro de Deuteronômio. O que é o Deuteronômio? Deutero, outro. Nomos, lei. Outra lei. Mas não é outra lei diferente da primeira. É a mesma lei repetida. Quando você abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, você encontra os 10 mandamentos. Quando você abre a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 5, você encontra os 10 mandamentos. Por que 2 vezes? Porque no Êxodo capítulo 20, para a primeira geração. Deuteronômio capítulo 5, para a segunda geração. Primeira geração morre no deserto. A segunda geração entra na terra, liderada por Josué e por Calebe, especialmente por Josué, que vem a ser o sucessor de Moisés. A Bíblia é um livro simbólico. Quer dizer que suas histórias são atualizadas. Quer dizer que as histórias da Bíblia são também as nossas histórias. Nós nos enxergamos nas personagens bíblicas, nós nos enxergamos nos símbolos da Bíblia, e a Bíblia também nos revela. O apóstolo Paulo disse que todas as coisas foram escritas da história de Israel para o nosso conhecimento, para a nossa instrução e para não cometermos os mesmos erros. Então, quando lemos a Bíblia Sagrada, nós nos perguntamos: onde é que eu estou aqui? Onde eu apareço? Quando você ouve uma história da Bíblia, você diz: o que essa história aqui é a história da minha vida? Esta personagem aqui também sou eu. Onde eu me vejo? E que circunstâncias são essas? E que símbolos são esses que descrevem a minha própria circunstância? Por isso, não é errado para nós tomarmos Canaã como o futuro. Não é errado, talvez um exagero. Não chega assim ser uma coisa muito errada.
tomar Canaã como 2014. Canaã é nosso 2014. Canaã é tomada na Bíblia como um símbolo do paraíso, do céu, do descanso. O autor de Hebreus fala que quando nós entramos no descanso de Deus, nós entramos na terra prometida. Canaã é um símbolo na Bíblia Sagrada do reino de Deus. Essa terra de abundância, de prosperidade coletiva, esse reino do Shalom. Shalom, a palavra traduzida por paz, palavra hebraica traduzida por paz, não é apenas paz, é plenitude, é paz, é prosperidade, é abundância de tudo para todos. O reino de Deus é Canaã. O reino de Deus é um reino de abundância de tudo para todos. Por isso que é uma figura do paraíso. Por isso, para nós, pelo menos hoje à noite, Canaã é esse horizonte de possibilidades plenas que Deus tem para nós. Até porque nós cremos sim que o reino de Deus está entre nós. Não está consumado, não está em plenitude, mas o reino de Deus está entre nós. De certa maneira, nós já vivemos em Canaã. Nós aguardamos a plenitude de Canaã, nós aguardamos a plenitude do reino de Deus, mas Jesus falou, o reino de Deus já está entre nós, porque entre nós o poder de Deus atua, e sobre nós a bênção de Deus está, e o Espírito de Deus habita em nós. Então Canaã para nós é este ambiente, este horizonte de possibilidades, que está diante de nós, qualquer que seja o tempo, 2014, 2015, 2020, é o amanhã. É o amanhã que Deus tem para nós. Canaã, bom, então resolvido. Canaã, o que é Canaã para nós hoje? É o amanhã que Deus tem para nós. E como é que nós nos enxergamos aqui? Aqui está um povo amedrontado, acovardado, um povo em rebelião contra Deus, um povo encolhido, um povo diminuído, um povo que não acredita em si, um povo que se rebela contra a bondade de Deus, o favor de Deus, o poder de Deus, um povo que não desfruta, não aproveita, não recebe o presente que Deus está oferecendo, porque o capítulo 13, versículo 1 diz o seguinte, olha: vá e envie homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Dou aos israelitas. Fico pensando, como disse o apóstolo Paulo em Efésios, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Já nos abençoou. Mas nós não necessariamente desfrutamos disso que Deus tem para nós. Por que é que eles não desfrutam? Por que é que eles não entram nessa bendita Canaã? Os mestres de Israel, os rabinos, fizeram uma pergunta que achei extraordinária. Eles disseram assim: por que o Caleb não levantou na assembleia e fez menção aos milagres de Deus, ao poder de Deus? Por que o Josué não se levantou e trouxe à memória do povo de Israel todas as manifestações do poder de Deus, desde a retirada de Israel do Egito? Imagina, o Caleb poderia se levantar e dizer assim: povo de Deus, vocês não se lembram do braço forte de Deus lá no Egito, de como Deus expôs ao escárnio, ao escárnio
escândalo, ao ridículo, todos os deuses do Egito com as pragas. Vocês não se lembram do braço forte de Deus, com o qual Ele nos tirou da terra do Egito, como Ele destruiu o exército dos egípcios? Vocês não se lembram que Deus nos fez passar a pés enxutos no Mar Vermelho? Vocês não se lembram que enquanto estávamos no deserto, Deus fez cair o maná, que Deus nos deu pão do céu? Vocês não se lembram que no deserto nós nunca passamos sede, porque Deus nos deu água? Vocês não se lembram que as nossas vestes não se desgastaram no deserto enquanto nós peregrinamos, porque Deus cuidou de nós? Vocês não se lembram que a nuvem de Deus nos guiou? Vocês não se lembram que a coluna de fogo de Deus nos guiou? Vocês não viram o poder de Deus sobre nós? Agora por que é que vocês têm medo? Deus vai fazer os seus milagres novamente. Os rabinos falam: por que o Caleb não falou isso? Por que o Josué não falou isso? Por que eles não lembraram o povo a respeito dos milagres de Deus? Porque não estava em discussão o poder de Deus. Estava em discussão a maneira como o povo se relacionava com o poder de Deus. Eles não estavam falando mal de Deus. Eles não estavam falando que Deus não era poderoso. Eles não estavam falando que os gigantes da terra eram maiores do que Deus. Eles disseram: os gigantes da terra são maiores do que nós. O que está em discussão não é quem é Deus, o que está em discussão era quem são eles. Quem eram aqueles homens que deveriam entrar na terra? Mas os rabinos disseram uma coisa que para mim veio e trouxe respostas extraordinárias para as angústias da minha vida. Os rabinos disseram que Josué e Caleb não fizeram referência aos milagres de Deus como uma motivação para a tomada da terra, porque justamente os milagres de Deus eram o grande argumento para que eles ficassem onde estavam. O povo tinha a seguinte percepção: desde que Deus nos tirou do Egito, Deus tem cuidado de nós. O pão cai do céu, a água brota da pedra, Deus nos guia claramente, nós andamos por aqui, as nossas roupas não se desgastam, Deus está cuidando da gente aqui no deserto. Aqui no deserto os milagres de Deus estão cotidianamente se manifestando e nos sustentando. Agora, se a gente entrar nessa terra, aí é trabalho. É arar a terra, semear a terra, colher o fruto da terra. É organizar a cidade. Olha o que eles dizem aqui, olha. O povo da terra é poderoso. Versículo 28 do capítulo 13. E as suas cidades são fortificadas e grandes. Não apenas aqueles caras eram fortes e poderosos e gigantes, eles eram organizados, estruturados. Eles tinham técnica, eles tinham domínio sobre a terra. E nós? Nós não plantamos, nós não colhemos, nós não cavamos poço, nós não fabricamos roupa. Nós estamos aqui sob o cuidado de Deus. Na cabeça desses governantes de Israel, eles sairiam do deserto, que era a experiência de intimidade e de apropriação dos milagres de Deus, um nível de espiritualidade elevado, para o mundo natural da terra. Sair do milagre para o trabalho e a técnica. Sair do sobrenatural para o natural. O que foi que eles não entenderam? O que eles não entenderam é que o ápice da nossa experiência com Deus não é o milagre. O ápice da nossa experiência com Deus é o nosso trabalho abençoado por Deus.
O ápice da experiência com Deus não é o deserto, é a terra de Canaã. Quando estamos no deserto, quando estamos em sofrimento, quando estamos em agonia, quando estamos sob perseguição, quando estamos em dificuldades, nós esperarmos e contarmos com a bênção e com o milagre de Deus, amém. Mas isso não é o ápice da nossa vida. O ápice da nossa vida é ter saúde. O ápice da nossa vida é ter talento, é ter dom, é ter competência, é estudar, é trabalhar, é arregaçar a manga e fazer o mundo. Não é a gente fugir para o céu, para a intimidade com Deus. Não é para o monte da transfiguração, é para o vale. Vamos ao vale. E não existe na Bíblia Sagrada essa separação de que aqui é o mundo espiritual, onde a gente vive com Deus, e aqui é o mundo natural, onde a gente vive do nosso trabalho, do nosso esforço, e do nosso suor, e da nossa técnica, e da nossa inteligência, e dos nossos próprios recursos. Não, na Bíblia Sagrada, esses dois mundos estão integrados. Não existe o espiritual e o natural. Existe para nós e aos nossos olhos um universo e um mundo que é naturalmente sobrenatural, ou sobrenaturalmente natural. John Stott diz o seguinte, que toda cura é cura divina, inclusive aquela a qual temos acesso pela medicina. Quer dizer que tem cura que é obra de Deus e tem cura que é obra humana? Não. O método, o processo, a maneira, a circunstância, a contingência difere. Mas toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do Pai das luzes. O que Israel não entendeu é que a gente não vive do milagre, e não se encosta no milagre, e não foge para o milagre, e não se aliena da vida por causa do milagre. Pelo contrário, a gente se entrega à vida, a gente vai ao mundo, para trabalhar no mundo com a bênção de Deus, porque Deus é aquele que faz prosperar a obra das nossas mãos. O que diz a sabedoria de Israel? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas porque o Senhor guarda a cidade, podemos dispensar as sentinelas? Porque o Senhor edifica a casa, podemos dispensar os empreendedores, os trabalhadores? Será que é assim que funciona? A gente ajoelha, tem um terreno, e a gente fala, ó Deus, em nome de Jesus eu invoco a tua bondade, manda os teus anjos pedreiros, Senhor. Manda teus anjos carpinteiros, eletricistas, Senhor. Manda os teus anjos, que eles venham aqui construir a minha casa. É assim que a gente faz? Ou você faz que nem aquela irmã que disse, lá em casa não tem cachorro, Jesus é o nosso cão. Para! E que separação é essa de milagre e vida natural, mundo espiritual, mundo natural, mundo sobrenatural? Que separação é essa? De onde a gente tirou essas coisas? A Bíblia Sagrada vem para corrigir isso. Isso é Grécia. Esse negócio de um mundo espiritual e um mundo natural, isso é Grécia, não é Jerusalém. Isso é Atenas, não é Jerusalém. Os gregos pensam assim. Nós cristãos, herdeiros da tradição de Israel, nós entendemos que todo o universo é o universo de Deus. Olha que coisa interessante, né? Você tem preconceito de ir no psicólogo, no psiquiatra, tem preconceito de tomar um remedinho para regular o seu humor, meio comprimido por dia.
Você fica zen, você fica legal. Regula o humor. Você vai acertando a dosagem, com o tempo, quem sabe até você pode ficar livre do remédio, mas durante um período, você vai ter que usar remédio. Aí você fala assim, não, eu vou enfrentar isso pela fé. Tudo bem, mas enfrentar pela fé exige que você não tome o remédio? Por um acaso você usa óculos? Por que você não enfrenta a sua miopia pela fé? O seu astigmatismo pela fé? Você torce o pé, você põe tornozeleira, você vai engessar o pé quando você quebra o pé? Por que você não enfrenta uma fratura exposta pela fé? Não vou no ortopedista, é pela fé. Não, mas eu vou ter que tomar esse remédio a vida inteira? Eu falei, você não usa óculos, vai morrer de óculos? Não, eu uso lente. Você vai usar a vida inteira esse instrumentinho facilitador da sua saúde. Isso vem de onde? Vem do céu. E de onde vem a sabedoria para descobrir isso? Vem do céu. E de onde vem os recursos naturais para a gente produzir isso? Vem do céu. E quem foi que fez isso? Foi Deus, e foi a gente também, com a competência que Deus nos deu, com a sabedoria que Deus nos deu. Esse povo de Israel falou, não, vamos ficar aqui no deserto. Já o Caleb disse assim, não. O que eles estavam entendendo? Pessoal, se a gente sair do deserto, da intimidade com Deus e do milagre, nós vamos cair na terra, e essa terra devora aqueles que nela vivem, devora, nós vamos ser engolidos, nós vamos ser devorados. O que o Caleb disse? Não, subamos. Nós não vamos cair, nós vamos subir. Nós já subimos uma vez quando saímos do Egito, da escravidão, e fomos para o deserto. Agora nós vamos subir de novo do deserto para Canaã. Nós vamos para o ápice da nossa experiência com Deus, em que nós vamos construir um mundo para Deus habitar. Nós vamos trabalhar essa terra e transformá-la num jardim. Nós vamos trabalhar nessa terra e fazer dela um lugar em que Deus goste de estar. Você já pensou nisso? Você já se perguntou, a mesa do almoço da minha casa é um lugar em que Deus tem prazer de estar? A minha equipe de trabalho é um lugar em que Jesus teria prazer de participar? As conversas que eu tenho com meu marido, com a minha esposa, Jesus curtiria essa conversa? Esse é o nosso trabalho. Deus nos colocou na terra para o quê? Cultivar e cuidar do jardim. Deus não nos chamou para desertos. E Deus não nos chamou para ficarmos esperando maná caindo do céu, água brotando da terra. Deus nos chamou para uma terra em que Ele disse o seguinte, quando você plantar, eu vou abençoar o seu trabalho e você vai colher. Quando você construir, eu vou abençoar a obra da sua mão e você vai edificar. Quando você se postar como sentinela, eu vou abençoar a sua vida e eu vou guardar a sua cidade. Isso faz lembrar a história daquele pastor que comprou um pequenino sítio. Bem acabado, porque as economias do pastor não era apóstolo, era pastor. Então ele comprou um sítiozinho bem meia bocaças, meia boca. E ele ali, uma vez por semana, foi indo lá e arrumou a cerca. Aí aparou o mato, trocou a janela, arrumou a varandinha da casa, jogou um cal na estradinha, e foi arrumando, e foi ficando bonitinho o sítio. A esposa dele colocou umas plantas na varanda da casa, e foi ficando bonitinho. Ele fez uma horta, mexeu no jardim, e o vizinho ficou impressionado. E foi fazer uma visita de boas-vindas ou demonstrar sua simpatia. E como o vizinho sabia que era um pastor,
Ele disse assim: reverendo, que belo trabalho Deus e o Senhor fizeram aqui. E o pastor disse: rapaz, você precisava ver esse sítio quando Deus cuidava dele sozinho. Porque quando a gente deixa para Deus cuidar sozinho, o mato cresce, a cerca desmorona, o terreno entra em erosão. Mas quando a gente trabalha, Deus abençoa a obra das nossas mãos. Como vai ser o seu amanhã? Já desisti, entreguei para Deus. Tem gente que fala assim: minha vida, só Jesus na causa. É verdade. Mas o fato de que você depende da graça, da bênção de Jesus, do favor de Jesus, não tira de você a responsabilidade de arregaçar as mangas e meter a mão no arado e dizer: o que precisa fazer? Mais um exame? Vou fazer. O que precisa fazer? Esse tratamento aqui começa quando? Vou fazer o tratamento. O que precisa fazer? Um curso? Vou fazer o curso. O que precisa fazer? Mandar o currículo? Vou mandar o currículo. O que precisa fazer? Ligar para o fulano? Vou ligar para o fulano. Vou fazer. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte porque eu sei que a mão de Deus está sobre a minha cabeça e Ele vai abençoar a obra das minhas mãos. Tem que visitar de novo o cliente? Vá visitar. Tem que entregar o catálogo que você já entregou 3 vezes, o cara perdeu, e entregue a 4ª vez. Não desista, semeie, trabalhe. Deus vai abençoar a obra das suas mãos. Como é que a gente faz antes de trabalhar? A gente se ajoelha, consagra a Deus. No meio de uma reunião, a gente fecha os olhos. Se eu precisar falar com Deus, fechando os meus olhos, eu não entro na escuridão, eu posso ver a sua luz, porque Ele é Emanuel. Está na sala de espera da cirurgia? Feche os olhos, veja a luz, fale com Deus. Está esperando uma resposta? Feche os olhos, veja a luz, fale com Deus. Precisa tomar uma decisão e não sabe o que fazer? Feche os olhos, veja a luz, fale com Deus. Ele está com você, Ele está conosco, Ele é o nosso Emanuel, Ele está aqui com a gente. Ele disse para nós: encare o amanhã, porque eu tenho coisas boas, maravilhosas, grandes para você, e encare de joelhos. Não é vergonha nenhuma a gente se ajoelhar. Alguém já disse que quando nós nos ajoelhamos, nós não diminuímos, nós crescemos. Que venham os gigantes, nós estaremos de joelhos, e de joelhos nós somos maiores do que eles. Deus e você, meu querido, isso é maioria. Eu e Deus, maioria. Que venha o que vier, eu vou encarar. Sabe por quê? Porque a terra é boa. Tem leite, tem mel. Tem fruto de beleza, de prazer, esperando por nós, porque Deus nos quer conceder e nos quer dar. Deus é bom e sabe amar. Então a gente vai trabalhar e a gente vai descansar no cuidado de Deus e na bênção de Deus que está sobre nós. Que o seu amanhã seja um Canaã. Que o seu amanhã seja um Canaã. Quando terminei de falar hoje pela manhã, nós oramos, celebramos, cantamos, e veio um irmão, me abraçou e disse assim: pastor, vou viajar, feliz Canaã para o senhor. Eu pensei, que belo cumprimento. Em vez de feliz ano novo, um feliz Canaã. Que o seu amanhã seja um Canaã de Deus na sua vida. Vá lá receber esse presente que Deus tem para te dar. Não se acovarde, não se intimide, não se amedronte, encare de frente. A mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre você. Se você quiser começar o primeiro passo se ajoelhando, é a melhor maneira, e é agora. Se
você quiser se ajoelhar enquanto nós cantamos e os nossos ministros nos abençoam com essa canção, comece já no primeiro passo a receber o seu presente, a sua Canaã. Coloque-se de joelhos aí onde você está e consagre a Deus o seu amanhã. Amém, amém, amém.